Fala aí, galerinha. Hora de colocar a mão na massa e transformar esta página feia e sem cor nenhuma em um belo layout para a gente apresentar na internet. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer é criar a folha de estilos padrão do meu site. Então eu vou vir aqui na minha pasta CSS e vou criar meu arquivo. Vou chamar ele de estilos.css. Este vai ser o estilos do meu site. Né? Então vem aqui, link CSS. Tá? Aí eu colocar o endereço assets CSS e buscar o arquivo estilos.css. Pronto, estão ligados. Então, para começar, eu vou colocar um ID desse div, eu vou chamá-lo de layout, porque ele vai englobar todos os outros caras. Né? Então nós temos uma barra de navegação, nós temos um header, nós temos um section principal e nós temos um footer. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte: observem o que está acontecendo na minha página. Eu vou colocar aqui um CSS para o body e vou colocar um background nele, né? Royal Blue, pode ser isso daí. Aliás, não, vamos a hashtag, né? Vou usar o RGB. Então eu vou colocar aqui um tom de verde, de azul, né? Tá. Para vocês verem como que está o body. Ó. Então tá aqui, toda essa área azul é o body do site. Reparem como o menu, o topo, a seção principal, o rodapé, estão afastados do canto. Né? Então, para vocês verem o que está acontecendo, olha só, eu tenho um header, eu tenho um nav, eu tenho um section lá, depois eu vou dar outro nome, e tenho um footer. Então eu vou colocar background nele para vocês verem. Né? Esse aqui vai ser vermelho, o nav vai ser azul. O section, eu vou colocar um tom de rosa nele. Né? Background. E o footer eu vou colocar uma escala de cinza. Né? Então quando você coloca assim, todos os símbolos iguais, então ele fica uma escala de cinza, ele vai de branco até preto. Observa aqui, ó. Olha como eles estão afastados do canto do site. Então eu preciso eliminar esse espaço aqui. Tá? Então eu vou colocar um background no body, branco. E aí eu preciso eliminar esse espaço. Isso aqui é o que a gente chama de preenchimento. Então imagina que esse body é como se fosse uma caixa e tem uma borda aqui, ó. Esse é o limite dele. Então, da borda para fora a gente chama de margem. Da borda para dentro nós chamamos de preenchimento. Então, em inglês, margem é margin e preenchimento é padding. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é zerar o padding do body e também zerar o preenchimento a margem externa dele. Quero que não tenha margem nenhuma, para que os elementos fiquem colados no canto do site. Pronto, agora não tem mais espaço. Outra coisa é que eu preciso fazer com que esta página use o tamanho todo da tela. Então, eu vou colocar um CSS aqui em cima, tanto para a tag HTML quanto para a tag body, e eu quero que eles usem a altura inteira da tela. Então, rate 100%. Pronto. Efeito visual não tem nenhum, mas na hora que eu mexer com CSS vocês vão ver. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguns conteúdos aqui no meu site. Então eu tenho a barra de navegação, eu tenho o topo, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, curso de programação. Aí o menu, eu vou tirar esta palavra
e vou usar os links, né? Então, eu preciso de um link que aponte para o início. Então, vou colocar aqui. Ele tem que apontar para o arquivo index.html. Aí eu coloco aqui início. Aí eu vou colocar um link para o curso de HTML. Então, vou chamar a página aqui, curso HTML.html. O nome você pode dar do jeito que você quiser, mas eu recomendo sempre usar nomes minúsculos. Então, vou colocar aqui HTML. Epa. Aí aqui vem o curso de CSS. CSS. Aí, curso JavaScript. Vou chamar simplesmente de curso JS, mas o texto eu vou colocar no JavaScript. Aí aqui um último link para agir como página de contato. Contate. Ou fale conosco. Colocar. Contato tá bom. Então tá lá o meu menu. Que tá todo azul, então vocês não estão enxergando. Então eu vou tirar todos os backgrounds lá para inserir depois. Então tira o do header, tira o do nave, tira o do section e tira do footer. Bom, agora vamos dar uma cara para essa página, para deixar ela bonitinha, arrumadinha, né? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer, né? Eu vou mover esse nave aqui, né? O header, né? Eu gostaria que ele ficasse dentro do site, dentro do header. Então, eu separei também uma imagem para colocar de fundo, para que o menu fique por cima da imagem. Então, a ordem que você vai montar o seu menu, aí vai depender de vocês, como vocês querem. Eu quero, basicamente, que a área de navegação fique dentro do header. Então, eu vou abrir o header aqui, colocar o nave aqui dentro. Então, dei um Ctrl X, Ctrl V lá. Então, o nave agora está dentro do header. E esse curso de programação eu vou colocar dentro de um div. A esse div aqui, eu vou dar um ID para ele chamado nome site. E aí vai ficar curso de programação. Pronto, agora todos os dois elementos do site estão dentro do header. Então fazem parte do cabeçalho do meu site. Visualmente não mudou nada. Agora vamos ver, vamos dar cara para isso. Bom, primeiro o que eu vou fazer com o header? Eu separei para o projeto, né, esse arquivo aqui, ó. Dentro da pasta MG tem esse fundo aqui, ó. Fundo banner. Então, como é que eu vou colocar essa imagem como fundo? Então, eu vou colocar background. Aí eu coloco assim, ó, URL. Presta atenção nesse ponto. A imagem e o arquivo CSS não estão no mesmo lugar. Então, não adianta colocar aqui fundo banner, fundo banner.jpg. Porque esse é o nome da figura, né? Então não adianta colocar ele aqui, ele não vai localizar. Por que isso? Quem te diz, ó, o CSS está numa pasta e a imagem está em outra, então eles não estão no mesmo lugar. Então não adianta só colocar o nome dela aqui. Eu preciso fazer com que ele chame a URL que a gente chama de URL relativa. Então, em relação ao arquivo CSS, a imagem está um nível acima
dentro de uma outra pasta chamada IMG. Então, quando a gente apresenta um nível acima, o CSS e a imagem, né, IMG, as duas pastas estão no mesmo lugar, dentro da pasta Assets. Então, eu subo um nível aqui, através desse ponto. Aí eu entro na pasta IMG e aí eu localizo a minha pasta fundo banner.jpg. Então, para isso aqui funcionar, isso significa que a figura ela está um nível acima do CSS, numa pasta um nível acima. Então, eu tenho que subir para a pasta Assets, né, e entrar na pasta IMG. Então, digamos que eu estou usando esse ponto barra, eu estou subindo para a pasta Assets e entrando na pasta IMG para localizar o fundo banner. Para a imagem não repetir, eu coloco esse atributo aqui, ó, no repeat. Vamos ver o que aconteceu com o site. Vamos. Aí, já está aparecendo a figura lá. Só que está pequeno aqui, né? Então eu vou colocar uma altura grande para esse header, né? Eu vou colocar a altura dele, height, né? Aí eu preciso saber como é que eu vou definir a altura. Eu posso usar pixels, eu posso usar a porcentagem da tela, né? Eu posso, por exemplo, colocar que ele use 30% da tela do site como altura. Não está funcionando. Por quê? Porque esse header, né, ele é filho de um cara chamado layout. Então, antes de eu definir a altura dele em porcentagem, eu preciso definir a altura do pai dele. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, hashtag layout. Aí veja, ó, como eu coloquei a altura de 100% para o HTML e para o body, a altura mínima que o layout da página tem que ter, né, min height, tem que ser de 100% também. Né? Para ele usar a tela toda. Vamos ver se vai pegar. Não pegou. Então, eu vou especificar a altura do header, não em porcentagem, mas em uma medida mais absoluta. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 360 pixels de altura. Ah, já pegou um pouquinho. Tá? Só que a imagem, ela é um pouco mais bonita que isso aqui, né? Ele está pegando só um pedaço dela. Então, eu vou tentar puxar a imagem um pouco para cá. Né? Então, vou colocar assim, ó, background position X e position Y. Então, o que é esse position X e Y? É só lembrar de plano cartesiano, né? Lá da matemática. Lembra de plano cartesiano? Lá em plano cartesiano, você tinha esse plano aqui, né? Eixo Y, eixo X. Então, o que eu quero é puxar a imagem um pouco mais para a esquerda. Né? Então, eu vou colocar aqui background position X. Vou colocar 0 aqui. E o background position, né, Y, eu vou tentar puxar um pouco mais para baixo. Então, vou colocar aqui menos 10. Eu não sei exatamente o resultado, mas vamos ver. Na verdade, ele está puxando para cima. Então, vou colocar a imagem aqui menos 30%. E 10 pixels para baixo. Vamos ver. Foi demais. Pode deixar o position Y em 0. Aliás, eu vou até tirar esse position Y, ele se tornou desnecessário. Uma coisa que eu posso fazer também é usar o inspetor de código do navegador para eu ver em tempo real como é que a imagem ficaria. Ela está recuando.
Então, como a position não está apresentando o resultado ideal, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Background size. Aí você coloca assim, ó, cover. Vai resolver o problema. Então, aí, ficou essa imagem grandona aqui, né? Aí eu posso diminuir um pouco o tamanho, que o banner está grande demais. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 250 pixels. Aí. Ficou um topo até legal. Só não fica bom para celular, né? Então, tá aí. Como colocar a imagem de fundo? Usa background. Dá um tamanho para o header e usa um background size. Fica melhor. Bom, agora eu vou formatar o nav, né? Eu preciso que esse menu, eu quero colocar ele aqui à esquerda, né? Desculpa, à direita da página. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um estilo para ele e para os links que são filhos dele. Então, dentro do meu nave, eu tenho um monte de As. Então, esse é pai e esses são os filhos. Então, aqui vai ter um efeito para o pai e aqui para os filhos dele. Tá? Então, eu vou usar aqui um float, tá? Right. Pronto, já foi. Agora eu vou formatar os filhos dele, né? Eu vou colocar aqui, bom, primeiro eu vou colocar uma cor branca. Ó, interessante que se você quiser misturar as três cores para dar um branco, você não precisa colocar os 6 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe a 3 e já é o bastante. Tá? Ele já vai ficar com as cores aí. Aí, ó. Ótimo. Outra coisa que eu quero é que eles percam esse underline deles. Então eu vou colocar aqui, ó, text decoration, nome, nenhum. Bom, agora eu vou colocar uma fonte maneira, né? Então vamos colocar aqui, fonte family. Aí tem várias que eu posso testar aqui, ó. Por exemplo, ó, essa Verdana aqui. Tá, talvez não ficou tão legal, né? Vou partir para o basicão, Arial Helvética. Aí, vou mostrar a página no zoom normal. Esse é o menu. Ainda precisa melhorar um pouco para ele ficar mais enxergável, tá? Meio difícil de ler. Né? Bom, vou mexer um pouquinho no tamanho do nave. Vou colocar um background para vocês verem o efeito. Ó. Tá lá o nave lá. Eu quero que ele tenha um pouco mais de tamanho, tenha um pouco de espaço. Então, eu vou colocar uma margem nele. Né? Aí o margem funciona assim, pessoal. Então, são quatro valores. Então, o primeiro é o de cima, o segundo é o da direita, o terceiro é embaixo e o quarto é a esquerda. Então, eu quero que as margens para cima, ele tem uma margenzinha lá de uns 15 pixels. Ele já vai descer um pouco, ó. E eu quero que o menu venha um pouco mais para a esquerda. Então eu vou aumentar a margem direita dela, né, dele, basicamente a mesma proporção, 15 pixels. Ficou legal, né? Eu vou tirar o background aqui para ver o que mais posso fazer com o menu. Bom, então o que eu vou fazer com esses menus? Né? Vou aumentar um pouco a fonte, font size. Vou botar aqui em torno de 2%. Deixa eu ver o que acontece. Pequeno demais, né? Vou colocar 150%. Ficar um pouquinho maior. Foi demais. Vou colocar 100%. É o tamanho real, vou colocar
110%. Uma outra forma, né, de garantir que a fonte vai ter uma proporção. Bom, só que do jeito que ele está aqui, ele fica difícil de ler. Então, eu vou transformar esses menus numa barrinha mais agradável. Então, para cada link desse, eu vou colocar um background nele de azul, né? Um azul mais encorpado. Então, vou colocar A7FF. Vou colocar aqui um pouco mais escuro. Meia, meia. Aí já está ficando mais verde que azul. Tem que diminuir o verde. 36. Vou usar o Color Picker logo. Uso aqui um tom mais claro. Gerou esse daqui para mim. Aí, ó. Tá. Agora, eu vou fazer eles respirarem um pouco, né? Então, coloca um preenchimento interno. Eu vou, é como encher uma bexiga, né? Eu vou colocar um preenchimento nos menus. Aí, os menus eu vou colocar um preenchimento lá mais ou menos assim. Lembra que o padding, ele tem a mesma ordem do margem. Cima, baixo, esquerda, direita, cima, direita, baixo, esquerda. Né? Então, eu quero colocar um preenchimento em todos os sentidos, sendo o mesmo. Então, eu vou usar um valor só. Né? Então, vou colocar aqui 10 pixels, né, para cima e para baixo. Aí, eu vou colocar 15 pixels para a direita e para a esquerda. E aí, para dar um efeito mais legal, eu vou fazer essas bordas ficarem arredondadas. Border Radius. Aí coloca lá uns 4 pixels, 5 pixels, as bordas vão ficar com cantos arredondados. É. Agora eu consigo enxergar o menu muito bem. Inclusive, vou até aumentar o tamanho do header. Vou colocar 300 pixels de altura. Aí. Então o menu está pronto. Agora, eu quero colocar esse cara aqui dentro. Aqui no meio. Então, eu vou colocar esse nome site aqui, né? Vou posicioná-lo, né? Tá? Nome site aqui. É class ou ID que eu usei? ID. Vamos colocar aqui nome site. Vou colocar aqui. Largura dele. Eu quero que ele use apenas 60% da tela. Ó. Vai colocar aqui, ó, margem 0 para cima e a margem automática para as outras. Você deve colocar ele no centro, ou quase, né? Ele está sendo empurrado pelo nave. Né? Então, para evitar esse problema do nave, eu vou usar um position. Tá? Então, o que é a tag position? Qual é a posição do elemento na página? Então, essas posições aqui, ó, tá? Eu tenho position fixed, absolute, relative, static. Vamos dar uma pesquisadinha rapidinho, para vocês terem uma ideia do que é o position do CSS. O que essa propriedade faz? Né? Ela determina qual é digamos, como que um elemento é posicionado dentro da tela. Olha a página onde eu estou. Tá? Então aqui nós temos exemplos de position static, relative, absolute, sticky. Então tem vários tipos de possibilidade de você posicionar o elemento na página. Então, como é que a gente vai posicionar esse elemento? Tá? Então eu vou usar aqui um position relativo.
Tá? Então aí você tem que colocar aí como relativo, né? E aí eu quero que ele venha para baixo, mais para o centro. Então quem tem que deslocar o top e o left dele. Ó. Então vou colocar assim, top, 50%. Vamos ver para onde ele vai, ó. Já foi para o centro. Agora eu coloco um left nele lá, de mais 50%. Só para testar. Foi demais. Então vou colocar 15%. Vou colocar aí, 25%. Aí vai ficar bem no centrinho. Aí, ó. Bom, agora eu preciso deixar esse título mais apresentável. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse título curso de programação e colocar dentro de um H1. Bom. Ó. Quando eu coloquei, né, ele colocou essa margem aqui no site. Isso já é um problema. Né? Então eu vou pegar aqui no meu CSS, né? E eu não quero que isso aconteça com todos os H1. Então eu vou colocar assim, H1 ID, né? Título. Título site. Aí eu venho aqui, título site, e tiro as margens. Margem zero. Pronto. Então, como eu aumentei a fonte, ela deslocou um pouquinho. Aí preciso mexer nos positions lá, por exemplo. Diminuir para 20. Aí eu quero colocar color. Vou colocar aqui uma cor branca. E eu quero tirar a serifa dele. Font family, Arial Helvética Sans Serif. Pronto. E eu quero uma fonte maior, né? Então, font size eu vou colocar 180%. Pode ser maior. Vou colocar em pixels para ser mais fácil. 60 pixels. Não, melhor. Vou usar uma unidade chamada EM. Vou colocar 3 EM aqui, que é um tamanho mais adaptativo. Ótimo. Tem que deslocar ele menos. 15%. Tá, mas ele se confundiu um pouco com o fundo, né? Então eu vou pegar esse nome site lá, e está dentro de um H1. Né? Eu quero colocar como se fosse um fundo mais escuro nele. Então eu vou colocar assim, background, cor de fundo. Aí esse background eu vou colocar assim, vou usar uma propriedade que a gente chama de RGBA. Né? Aí, ó. Então, tá as três cores, vermelho, verde e azul, e esse canal alfa vai indicar a opacidade. Quanto maior o alfa, mais transparente, quanto menor, mais escuro. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 30, 30, 30. Aí colocar aqui 1. Vamos ver o que acontece. Não estou muito certo. Aí. Tá? Então, olha o deslocamento, como que tá. Então, eu vou pegar agora e dar uma mexida nele aqui. Né? Nesse título 1 aqui, ó. Quais as propriedades que eu apliquei nele? Né? Então, esse título site aqui, né? Ele eu precisava ter mexido um pouco no texto dele, né? Na cor. Então, eu vou fazer o seguinte, o canal alfa dele, eu vou colocar, em vez de 1, vou colocar 0,1. Ele fica uma coisa meio transparente.
Foi demais colocar 5. Aí. Tá. Agora eu vou definir aqui a largura dele para usar 30% da tela. Um pouco demais, né? Aí. 70% da tela. Pedem dele 10 pixels. Text align center. Aqui. 100%. O problema é que está deslocando aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou manter ele basicamente com essa formatação aqui, ó. Então, pega o background, o edit dele, aplico aqui, ó. Então, tira esse background, esse edit aqui, que eu não vou precisar. O problema é o pai dele, está deslocado demais. Vou colocar aqui left 0. Prontinho. Aí colocou. O problema dele ficou esse. Ficou meio deslocado aqui, né? Então eu vou diminuir o título, a largura do título do site aqui. Eu vou colocar 80%. Ver se vai funcionar aqui. Aí. Aí eu vou aumentar um pouco a opacidade dele aqui. E pronto, olha lá, o curso de programação. Tá? O header está pronto. Ó. Não está uma beleza, mas já dá uma demonstrada em como vocês fazerem o layout. Né? Bom, agora vamos ver a seção principal. Né? E o rodapé. Então a seção principal aqui. Né? A seção principal aqui vai precisar colocar algum conteúdo. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um H1. Seja um programador que o mercado quer. O conteúdo está aqui. Aí o rodapé, eu vou formatar ele da seguinte forma. Né? O section deixa assim. O problema é o rodapé. Então, eu vou colocar um background nele, para vocês verem. Vou colocar uma escala de cinza. Né? Vou colocar aqui F1, F1, F1. É quase branco, mas não é. Não vou enxergar direito. Vou colocar aqui CA, CA, CA. KKK. Aí já dá para enxergar um pouco melhor. O problema é que ele não está encostando no fundo da tela. Então, para isso, eu vou colocar assim, ó, position. O que é a posição absoluta? É em relação à tela. O relative, né, a diferença do relative é que é a relação, o position do elemento é em relação ao ancestral dele. Tá? No caso, o nome site, aquele position dele é em relação à posição do header. Agora, quando eu uso posição absoluta, ela leva em consideração a posição da tela. Então, se eu colocar assim, position absolute, e colocar assim, baixo, bottom, 0, ele vai para o canto da tela de qualquer jeito. Só que ele fica nesse cantinho aqui. Né? Então, para isso, eu vou colocar a largura dele para usar 100% da tela. E vou colocar uma altura nele lá de 60 pixels. Bom, aí
Footer tem um conteúdo, né? Então, eu vou colocar aqui um div, né? Vou colocar aqui, por exemplo, p class, né? Footer content. Aí eu vou pegar aqui, né? Deixa o footer aqui embaixo, em cima dele vou colocar ponto footer content. Aí coloco o text align dele no centro. Aí colocar uma fonte family nele. Aliás, pessoal, para vocês não terem que ficar repetindo tudo isso aqui, toda hora ficar colocando fonte family, você tem uma dica que eu posso colocar para vocês, ó. Que o site inteiro, então você coloca um asterisco aqui, que sirva para todo mundo, que a fonte da página é fonte family Arial Vatican São Sérgio. Aí você não precisa ficar repetindo esses fontes aqui, ó. Pode até tirar depois. Aí, ó, fica para todo mundo. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui é uma fonte size, né? 35 pixels. Um pouco grande, né? 28 pixels aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho do footer para 70 pixels. Pronto. Então tá aí, pessoal. Vamos posicionar o layout. Agora, vamos fazer as páginas internas. Né? A melhor forma que eu encontro para trabalhar com página interna, né, é fazer o seguinte. Eu não quero ficar salvando esse conteúdo todinho aqui e trocando esse e-mail. Né? Tem duas formas de fazer isso. Ou você converte essa página para um código em PHP, mas eu não trabalhei PHP com vocês. Ou trabalho o Ajax, que eu trabalhei lá, que eu mexi com vocês nas aulas lá pelo Google Meet. Né? Então a ideia seria pegar uma jQuery lá e aplicar, né, o conteúdo do site. Tá? Ao conteúdo do site. Então, eu tenho uma pasta chamada JS aqui, que eu preparei justamente para isso. Tá? Então, eu vou baixar a jQuery. Né? Nem precisa baixar, se você não quiser. É só fazer isso aqui, ó. Escolhe aqui, clica no download, escolhe uma versão. Eu gosto muito de usar essa aqui, que eu consigo ler. Né? Ó, o endereço está aqui. Então, eu vou pegar o meu site aqui, né? Colocar tag script. Aí eu venho aqui com RCRC e colo o cara aqui, ó. E agora eu vou chamar da minha página script src. Aí eu vou apontar para minha pasta chamada JS e vou fazer um arquivo lá chamado site.js. Tá bom. Aqui eu venho agora, site.js, arquivo novo. Aí eu vou colocar este código, document.reading function. Bom, o que eu quero? Eu quero que a hora que eu clicar num dos menus do meu site, ele carregue o conteúdo aqui dentro. Então eu vou fazer assim. Tá? Colocar um monte de class aqui nos meus links. Class Ajax. Vou colocar para todos. Não, esse aqui não. Só os outros. Todos eles vão receber uma classe Ajax. Aí eu vou fazer no meu jQuery assim. Todos as que têm a classe Ajax. Então, eu coloco
dessa forma aqui, né? Cifrão, que é o operador de jQuery. Aí dentro aqui eu coloco o seletor. No caso é uma classe, então é ponto .ajax. Então para cada um deles, né, execute a função. Né? Quando eu clicar num deles, então dis.click, né, function, evento, né, que é o evento do clicar do mouse. Né? Para ficar didático, eu vou escrever assim, tá? Até vocês pegarem em prática. Uma coisa encadenada na outra. Então, ou seja, quando eu clicar num deles, eu vou cancelar o evento para ele não carregar a página. Cancela. Né? Aí eu vou pegar o valor do link dele, né, e fazer uma requisição que a gente chama de Ajax, usando o método get. Aí esse get aqui, eu aponto, né, que eu quero que ele pega. Quando eu estou usando o this o this é o link em que eu estou clicando. Se eu tiver no meu site, eu vir aqui clicar em CSS, ele vai ser o this. Se eu clicar em JavaScript, ele vai ser o this. Tá? Então, this.attr/href. Então, ele vai buscar este arquivo aqui, ó, href. Menos no index, tá? Aí aqui eu vou colocar uma vírgula e inserir uma função. Essa função vai trazer a resposta do servidor. Tá? Parece uma flecha, né? Aí eu coloco lá, dentro do meu arquivo aqui, ó, eu tenho um section. Né? Aí eu vou dar um nome para ele aqui, né? Principal. Então a resposta tem que ser gravada dentro do principal. Eu coloco lá .html, formata a resposta como HTML, né? E coloco a resposta lá. Tá. Aí eu vou testar. Ó. Eita. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele não está chamando. Ah, desculpa. É assets/js/site. Pronto, agora tá certo. Então, ó, tá vendo? Quando eu clicar nos arquivos, ele não vai para lugar nenhum. Ele só está mostrando aqui que assim, só está carregando, só está clicando. Agora eu só preciso fazer o conteúdo interno. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, HTML, curso HTML.html. H1, curso de HTML. Tá? Então, vamos colocar aqui P, minúsculo, né? Aprenda a linguagem básica da web. Só coloquei isso. Quando eu clicar em HTML, pum. Então é isso aí, pessoal. Agora eu só preciso pegar esse código, jogar na internet e fazer os arquivos internos. Ok? Inclusive, eu vou fazer isso agora, nesse momento. Né? Então, eu vou entrar lá no br.000 webhost. Vou entrar. Entro com o meu usuário e senha lá.
Aí já vou pegando aqui o meu site, ó. Eu tenho que mandar a pasta assets e os meus outros arquivos lá para cima, tá? Então, eu vou mandar lá o index. Vou mandar o exemplo CSS para vocês também, tá? Vou entrar no gerenciador de arquivo. Ferramentas, gerenciador de arquivo, upload. Então, deixa ele carregar. Vou arrastando aqui. Peraí. Tem que entrar na public HTML primeiro. Aí entra aqui e carrega. Enquanto ele carrega, eu vou acessar o site. Curso de programação /000webhostapp.com. E aí, meu layout está no ar. Beleza, pessoal? Então tá aí a aula de layout. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha nesse vídeo de novo. Até!